querido irmão, querida irmã que nos acompanha aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. É um prazer começar a semana. Lógico, começou ontem, né? Mas começar a semana na segunda-feira com você aqui conosco. Tem esse momento aqui devocional. Esse aqui é o programa Vida Devocional, todos os dias, às 9h30, às 10 da manhã. E nós estamos aqui sempre para trazer uma mensagem da parte de Deus e orar pelo seu pedido. Então, já peço aí de antemão que a irmã, o irmão que está nos acompanhando, deixe a sua mensagem aqui na nossa transmissão e também deixe seu pedido de oração, que ao final da devocional nós estaremos orando pelo seu pedido de oração. É um prazer ter vocês aqui. É um prazer muito grande saber que pessoas estão querendo aprender mais sobre a palavra de Deus, aprender mais sobre as verdades que Deus tem para nós através da sua santa palavra. E para a gente é um privilégio ser instrumento na vida de vocês. Então fique à vontade, que o Senhor fale muito aos nossos corações no dia de hoje e que nós, no final de todas as coisas que nós iremos fazer nesse dia, tudo seja para a glória de Deus, né? Então devemos fazer as coisas certas, viver de forma correta e pedir a Deus força e o Espírito Santo para agir na nossa vida, para que não venhamos a pecar contra o nosso Deus, mas antes viver de forma digna do Evangelho, de forma coerente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre honrando a Deus em família. E eu quero ler um versículo muito conhecido por nós, né? Ele é muito utilizado para falar sobre família, ele é muito utilizado para falar sobre questões familiares. Então, nós vamos também falar um pouquinho sobre ele hoje. Vamos trazer algumas verdades da parte de Deus para esse momento aqui, em cima desse versículo. Está lá em Josué, capítulo 24. Josué 24. E eu quero ler só um versículo, o versículo 15. Josué 24, capítulo 24, versículo 15. Diz o seguinte o texto: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a frase célebre, né? Da parte C do versículo, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Seu Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela sua bondosa mão em nossas vidas. Muito obrigado pelo seu agir no nosso coração. Meu Pai, nos ajuda a viver, meu Pai, esse versículo, que nós possamos, como igreja sua, mas não apenas de forma coletiva, mas na nossa casa nós possamos ser luz e que na nossa casa vidas possam ser transformadas para que nós possamos dizer: eu e a minha casa servimos a Ti. Nos ajuda, meu Pai. Ajuda as mães e os pais que têm problemas familiares uns com os outros, com seus filhos. Abençoe a vida deles para que eles possam ser instrumento. Sei, meu Pai, instrumento poderoso em suas mãos para abençoar os seus filhos, porque nós sabemos que os filhos são a herança do Senhor. Dê sabedoria, dê graça, haja com poder, meu Pai, na vida desses pais, para que eles consigam orientar, ensinar, instruir seus filhos a como viver de forma digna do Evangelho. Que eles possam, meu Pai, inculcar na cabeça dos seus filhos a sã doutrina, falar sobre Jesus Cristo e a salvação que há em Cristo, porque filho de crente não é crente. Filho de crente também precisa ser alcançado pelo poder da sua graça, pelo poder da salvação que há em Cristo Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa dar oportunidades para que eles sejam instrumentos para os seus filhos, para abençoar a vida dos seus filhos. Nos ajuda, nos fortaleça. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje é honrando a Deus em família. Eu creio que falar um pouco sobre família é de extrema importância e relevância nos dias atuais. E eu dou alguns motivos para que nós massifiquemos e falemos mais e mais sobre esse tema família. Primeiro, as ações diabólicas que nós percebemos hoje que o mundo faz com relação à degradação moral e a
mudança com relação ao tema família, ao casamento, homem e mulher. Nós vamos perceber, irmãos, que hoje o mundo traz de forma distorcida o que a Bíblia vai ensinar sobre relacionamento entre homem e mulher, entre casamento. Hoje nós vemos em vários noticiários, ou na verdade nem noticiários, mas em vários programas televisivos, que traição é coisa normal e coisa costumeira. Traição significa que você está aberto a outras possibilidades, mas não é isso que a Bíblia vai ensinar. A Bíblia vai ensinar que o homem nasceu para a mulher para o homem. E um só. E os dois fizeram uma só carne, são uma só carne. A Bíblia vai apontar que a traição não é algo normal, mas é algo que distorce a verdade da palavra de Deus. Por isso, a primeira coisa que devemos falar sobre o tema família é que, de fato, nós temos uma força do mundo trazendo uma realidade distorcida do que a Bíblia vai ensinar sobre o tema família. Essa é a primeira verdade e a importância, porque devemos falar sobre esse tema costumeiramente, diuturnamente. A segunda questão é que nós percebemos hoje que existe um movimento de feminilização do mundo, trazendo uma visão distorcida do papel do homem e da mulher. E nós percebemos hoje que os homens estão tendo essa pressão externa com relação à sua masculinidade. Então nós vemos hoje, infelizmente, homens que pensam e que não conseguem entender de fato o seu papel diante da sociedade, o seu papel bíblico com relação à sua família. Nós vemos homens hoje pensando que são ainda crianças, adolescentes, jovens. E aí me faz lembrar a orientação que Davi fez ao seu filho Salomão: vá e seja homem. Hoje nós percebemos, irmãos, que existe um movimento externo com relação à masculinidade bíblica, trazendo uma perspectiva que o sexo é liberado, não precisa se prender a um homem ou a mulher, mas você pode fazer com qualquer pessoa. Irmãos, e isso infelizmente tem influenciado alguns jovens nas nossas igrejas. Pare para pensar um pouco o que a TV, como a TV fala e aborda esse tema, como os streamings hoje, como os aplicativos on demand vai trazer esse tema. O certo é que os homens estão em crise. Existe uma crise de masculinidade bíblica. E em contrapartida, irmãos, não apenas uma crise de masculinidade bíblica, mas também de feminilidade bíblica. As mulheres estão perdendo a sua verdadeira feminilidade diante de Deus. A família está sendo degladiada. A família está sendo moída. A família está sendo deturpada por pessoas que querem subverter a ordem bíblica da família, do núcleo familiar. E quando eu vejo um texto desse, eu percebo que Josué não apenas se preocupava com si, mas também com toda a sua família. E a pergunta que nós devemos fazer com relação a esse texto é: o que nós observamos nele que aponta honrar a Deus em família? E a primeira coisa, irmãos, que nós vemos nesse texto é que honrar a Deus em família tem a ver com nós termos experiência com Ele, com Deus. Se não, vejamos aqui, quem é Josué? Seu antigo nome era Oséias. E aí Moisés muda o seu nome para Josué.
que significa Yahvé é a salvação. Josué ele andou próximo de Moisés e ele foi o único dentre o povo de Israel que foi com ele ao Monte Sinai. Dos 12 espias enviados por Moisés para ver a terra prometida, ele e Caleb foram os únicos a favor de invadi-la. E os outros 10 foram contra porque viram que os homens eram fortes e aquilo, e colocou desculpas e mais desculpas e mais desculpas e mais desculpas, mas ele sabia no Deus em que cria. Ele sabia que Deus tinha a força e o poder para destruir aquele povo e para dar aquela terra que foi prometida a Moisés para o seu povo. Ele conhecia o Deus em que servia. Interessante é que o povo quis apedrejar Josué pelas suas palavras, por falar que não, nós conseguimos, nós vamos invadir essa terra, nós vamos conseguir porque Deus está conosco. Mas é interessante, irmãos, que o povo ali foi condenado pela sua atitude de infidelidade. Interessante é que depois de todo esse interim, os únicos 2 homens que entraram na Terra Prometida, da época de Moisés, Josué e Caleb, foram Josué e Caleb. Quem entrou na Terra Prometida foi a geração posterior àquela do deserto. Mas os únicos 2 que entraram na Terra Prometida foram Josué e foi Caleb. E esse homem, irmãos, ele foi escolhido por Deus para conquistar a Terra Prometida. Foi na liderança de Josué que os homens, que a terra foi conquistada. Foi através da liderança de Josué que as coisas foram acontecendo, porque ele cumpriu cabalmente o chamamento feito por Deus. E interessante que o texto vai dizer que ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, esse é Josué. Esse é o nosso amigo, irmão, Josué. Então, quer honrar a Deus? Busque conhecer a Deus. Busque ter experiências com Deus. Busque vivenciar a palavra de Deus no seu dia a dia, na sua escola, no seu trabalho, com seus amigos. Coloque em prática as verdades de Deus. Josué, sua família, entendia, sabia ao Deus em que servia. Então, irmãos, nossas experiências com Deus nos ajudam a entender que Ele tem poder e Ele cuida dos seus. Nós vemos o Salmo 23, o salmista Davi falando que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Nós vemos Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai apontar que ele foi consolado com a consolação de Deus. E ele estava perdido, ele estava pensando que iria morrer, mas ele viu a mão de Deus cuidando da sua vida. Nós vemos os apóstolos, os demais apóstolos, que sofreram pela causa do Evangelho, mas continuaram firmes, alegres, regozijando, porque eles tinham experiência com Deus, porque eles honraram a Deus. Quer honrar a Deus? Busque experiências com Deus. Irmãos, e quando eu falo experiência com Deus, não é algo miraculoso que você tem que ficar procurando nas igrejas neopentecostais. Não, irmãos. Quer experiência com Deus? Se deleite na sua palavra. Conheça as suas verdades. Aprenda a colocar essas verdades em prática. Porque você vai ver a boa mão de Deus te guiando, te dando sabedoria.
Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Tema a Deus, se deleite nas suas verdades. Tire momentos do seu dia a dia para conhecer mais desse poderoso Deus que tem cuidado das nossas vidas. Pare um pouco para pensar na sua vida. Quantas vezes Deus cuidou de você? Quantas vezes Deus trouxe alento ao seu coração? Quantas vezes, irmãos, nós fomos consolados por um versículo bíblico, por uma palavra confortadora do nosso Deus, através de um irmão, de uma irmã, de uma pregação, de um estudo bíblico? Quantas vezes? Josué tinha noção de quem era Deus, porque ele tinha experiência com Deus. As nossas experiências com Deus geram em nós o maior comprometimento com a sua obra. Infelizmente, nós vemos homens e mulheres dentro das igrejas que não amadureceram espiritualmente, que estão com seus corações ainda como de bebês espirituais, que não se aprofundaram em conhecer a Deus, que não se comprometeram em conhecer a Deus. Infelizmente também nós vemos na igreja crentes carnais, que não entendem o seu papel e a sua identidade corretamente diante de Deus. Mas Josué não, Josué sabia o Deus que o conhecia. Mas uma segunda coisa que nós percebemos nesse texto, irmãos, é que ao lermos este versículo, nós vamos perceber que para honrar a Deus, nós temos que crer de todo o coração que Deus é o único Deus verdadeiro. E aí, eu não vou falar aqui, mas nós vamos... Você pode tirar um momento depois no seu dia para ler aí os demais capítulos, né? Mas quando nós lemos o capítulo 23 e o capítulo 24, nós vamos perceber que Josué, ele começa a instruir o povo na obediência da lei do Senhor. E o seu foco, irmãos, era exortar o povo na obediência da lei escrita de Moisés. A terra prometida deveria ser preservada em obediência à aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Não era de qualquer jeito. Preservar em obediência à aliança que Deus tinha feito com o seu povo. O povo teria que ser fiel. O povo teria que ser obediente. O povo teria que colocar na sua vida diária a lei mosaica, a lei do Senhor. E para nós aqui a Bíblia, a Sagrada Escritura, de forma completa. E quando nós paramos um pouco, e aí eu vou traçar de forma bem resumida, o que o capítulo 23 vai falar é uma coisa extraordinária, meus irmãos. Josué ele faz questão de relembrar no capítulo 23 o povo, os feitos do Senhor, quando expulsou os povos diante do povo de Israel. E aí, para Josué, ele queria ensinar para aquele povo que Deus pelejaria por eles. E aí, qual é o papel do povo de Israel? Era guardar a alma para amar a Deus. Irmãos, quando nós não guardamos o nosso coração para amar a Deus, consequentemente nós estamos amando uma outra coisa. E essa outra coisa é uma idolatria. Se nós amamos mais aos nossos filhos do que a Deus, nós estamos sendo idólatras. Se nós amamos nosso cônjuge mais do que a Deus, estamos sendo idólatras. Se nós colocamos e depositamos a nossa confiança nas nossas coisas e não em Deus, estamos sendo idólatras. Se nós amamos o nosso trabalho mais do que amamos a Deus, mais do que amamos ir na sua casa, na igreja, nós estamos sendo idólatras. Irmãos, onde está o nosso coração? Eu creio que essa deve ser a pergunta. Mas Josué vai lembrar ao seu povo, olha, guarda a sua alma para amar a Deus.
E amar significa não apenas um sentimento, mas uma ação efetiva. O que significa amar? Buscar conhecer mais dele, buscar estar próximo dele, buscar ter comunhão com ele. Isso é amar, irmãos. E ele vai alertar aquele povo que, caso ele não cumprisse o que Deus tinha os ordenado, a ira de Deus cairia e se acenderia sobre o povo de Israel. E de fato foi o que aconteceu, infelizmente. E no capítulo 24 ele traz e convoca essa segunda assembleia com todo o povo de Siquém, na cidade de Siquém. E esse tem o caráter mais oficial. Trazer aquele povo à realidade, à tona, para que eles entendessem de fato o que deveria ser feito. E esses 13 primeiros versículos do capítulo 24 vai nos apontar uma retrospectiva do plano de Deus para o povo de Israel, que vai desde o chamamento de Abraão até os dias atuais que eles estavam vivendo ali. E nós vamos ressaltar algumas coisas. Josué aponta primeiro para a idolatria do pai de Abraão. Abraão saiu de um local idólatra. Deus separa Abraão para cumprir a sua aliança com o seu povo de um local onde a idolatria era costumeira. E aí, irmãos, isso demonstra dois aspectos quando nós vamos olhar para o texto no versículo 24. Primeiro, serve para enobrecer o caráter grandioso da chamada de Deus a Abraão. Ele tirou Abraão de um local que a olhos nus era impossível, mas ele chamou para uma missão. Ser tu, uma bênção, Gênesis 12. Mas também, irmãos, reforça a ideia de que, caso o povo de Israel voltasse a adorar outros deuses, eles estariam retroagindo. E aí, quando nós lemos esse versículo, o versículo 2, vai apontar que voltar a deixar Deus de lado era como se você estivesse retroagindo, né? Voltando para uma prática que não era bíblica, da idolatria. Então, a ideia aqui é essa: não voltem de onde eu tirei o meu povo. E parece, irmãos, que às vezes o povo quer voltar para o tempo de Abraão. Que quantos deuses nós criamos para nós, quantos ídolos nós criamos para nós. Mas o que Josué está querendo falar aqui é: guardem o seu coração, guardem a sua alma para Deus, para amar a Deus. Não criem ídolos em seus corações. Creia de todo o seu coração que Deus é o único Deus. Irmãos, que possamos crer de todo o nosso coração que Deus é o único Deus e o único verdadeiro Deus. Não deixe que as coisas tomem o lugar de Deus. Não deixe que as pessoas tomem o lugar de Deus. Não deixem que nossos sentimentos egoístas tomem o lugar de Deus. Deus é o único Deus verdadeiro. E a Ele devemos glória, devemos honrá-lo, devemos glorificá-lo, devemos anunciar as suas boas obras para as pessoas que estão ao nosso redor. Seja instrumento nas mãos de Deus. E por último, ter em mente que nós somos servos de Deus. Josué, como um líder de um povo que venceu várias batalhas para conquistar a terra prometida, teria a possibilidade de se ensoberbecer. Ele é o líder. Mas, irmãos, ele fala aqui no texto, né? A parte C desse versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Somos servos de Deus. Somos servos de Deus. Estamos agindo como servos de Deus. Além de Josué, irmãos, entender e ter experiências com esse Deus, ele entendia que ele era o único e verdadeiro Deus, e ele não apenas via Deus como seu único e suficiente Deus, mas também tinha uma noção de si mesmo como servo desse Deus.
E às vezes nós queremos ser servidos. Às vezes nosso coração se ensoberbece. Às vezes nosso coração acha que nós somos mais do que somos. Mas Josué vem trazer uma realidade aqui. A minha casa servirá a esse Deus. Servirá ao único e verdadeiro Deus. Irmão, mas não só Josué tem esse mesmo sentimento, mas vários homens de Deus na Bíblia têm esse sentimento. O apóstolo Paulo, por exemplo, também tinha esse sentimento. Quando nós lemos a carta de Romanos, nós vamos ver ali no capítulo 5 que Paulo vai trazer à tona a realidade que nós somos agora não mais servos, escravos do pecado, mas agora servos da justiça, ou seja, servos do nosso Deus. Irmãos, nós não estamos aqui na terra para poder passar férias. Nós somos servos a serviço do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos muito presos às nossas coisas, ao nosso trabalho, ao nosso dinheiro. Estamos esquecendo o essencial, irmãos. Servir a Deus, ser instrumento nas mãos de Deus. Falar sobre esse Deus poderoso para as pessoas que estão ao nosso redor. Encorajar e consolar os que estão sem consolo. Irmãos, nós somos agentes de boas notícias. Nós temos o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo como Salvador e único Senhor. Mas o que estamos fazendo com essa informação? Com esse presente que nos foi dado? Irmãos, Josué vai nos lembrar que devemos servir a Deus. Que devemos ser instrumento nas mãos de Deus. Não é como eu quero, mas como Deus quer. Não é como eu acho, mas como Deus tem certeza. Que possamos, irmãos, não apenas nos ver, que possamos deixar isso de lado, mas que possamos viver e vivenciar a missão que Deus tem nos dado. Qual é o seu dom? Qual é a sua vocação? Você usa o seu trabalho para glorificar a Deus? Você abraça as oportunidades que o seu trabalho dá para ajudar os demais? Para falar do Evangelho aos seus colegas de trabalho? Nós temos sido instrumento poderoso nas mãos de Deus para a nossa família que ainda não conhece ao Senhor. Nós temos sido pedras de tropeço. O que as nossas atitudes estão demonstrando para os demais não é o que eu acho de mim, mas o que as pessoas veem com relação a mim. Quando as pessoas me veem, quem elas veem? Josué vai lembrar que ele e a sua casa servirá ao Senhor. Vão honrar a Deus servindo a esse Deus. E que nós possamos guardar o nosso coração, irmãos, para esses dias maus. Honrar a Deus, nossa família. Que possamos glorificar a esse Deus, sabendo que Ele é poderoso para nos salvar. E é poderoso para nos direcionar para a sua glória. Amém? Vamos orar? Muito obrigado aqui a Marcele, muito obrigado a Dimon, Márcio, Rosângela, Amanda, Simone, Ricardo Reis, Evandro, Meires, Simone, Daniele, André. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Nós vamos orar pelos seus pedidos agora, tá bom? Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Muito obrigado por esse momento aqui que o Senhor nos separou para aprender mais da sua palavra. Nos fortaleça em Ti, meu Pai, para que possamos viver as Suas verdades, glorificando o Seu nome, na beleza da Sua santidade. Nos ajuda, nos guia, nos direciona para um caminhar mais perto, mais próximo de Ti, meu Pai. Te peço por esse pedido aqui postos, que o Senhor venha com poder, com graça, agindo no coração de cada irmão e irmã que está precisando do seu auxílio, que está precisando, meu Pai, da sua ação miraculosa em suas vidas, que o Senhor possa agir, meu Pai, de acordo com a sua vontade, meu Deus, para que esses pedidos sejam respondidos, sim, não, ou
ainda não, mas que eles possam ter certeza que, independente da resposta, o Senhor tem todo o controle em suas mãos. O Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor tem, meu Deus, o poder para cuidar das nossas vidas e tem cuidado de nós. Nos ajuda, meu Pai, a entender, mesmo em meio às dificuldades, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. E que nós possamos, Deus, assim como Josué entendia, sermos servos teus, glorificando ao Deus verdadeiro. E tendo experiências contigo, nos ajuda, nos fortaleça, assim que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe, uma ótima semana aí, uma semana muito abençoada, de momentos extraordinários na presença do Senhor e sendo instrumento em suas mãos. Deus abençoe, tchau, tchau.